Neste vídeo, vamos estudar a integral definida como soma de rima. Vamos mostrar dois casos: como passar de uma integral definida a uma soma de rima e como passar de uma soma de rima a uma integral definida. Então vamos começar aqui com o caso 1. Aqui nos pede calcular a integral, ou passar a integral definida, que vai de 0 até π meios, da função cosseno de x. Sabemos que essa é a expressão da soma de rima, certo? Como um limite desse somatório que vai de k igual a 1 até n, dessa função, que é uma função que temos que identificar qual função, avaliada em um valor c sub k estrela, vezes o comprimento de seu intervalo da partição, que denotamos como delta x sub k. Aqui identificamos os valores, c sub k estrela fica nesse intervalo, x sub k menos 1 e x sub k, que é o subintervalo da partição, e por definição o comprimento é simplesmente a diferença de cada subintervalo, ou seja, é a diferença entre x sub k e x sub k menos 1. Sabemos que como a função cosseno é integrável, então existe essa integral definida. Não existe uma única maneira de expressar a soma de rima. Vamos ver aqui dois casos. Nesse caso 1, vamos considerar a expressão já bem conhecida, quando o comprimento da partição dos intervalos é constante, é a mesma. Ou seja, quando vamos dividir o intervalo em n partes iguais. E a fórmula é essa daqui, b menos a sobre n. Se temos isso daqui, então sabemos o termo geral Ks, que é descrita pela seguinte fórmula: a mais k sobre n vezes b menos a. Vamos substituir aqui. Vamos escolher o c sub k estrela como o extremo superior do intervalo da partição, ou seja, o termo x sub k. Usando a fórmula, você pode substituir com a igual a 0, b igual a π meios, que esse c sub k estrela vamos escolher como k sobre n vezes π meios. E aqui, bom, usando a definição, a gente já sabe que, como estamos escolhendo a constante, vai ser simplesmente b menos a sobre n, que não é outra coisa que π sobre 2n. E substituímos aqui na expressão. A função, é claro que é a função cosseno, a função f. Então temos a primeira expressão para essa integral definida. Cosseno de k sobre n vezes π meios vezes π sobre 2n. E aqui temos a interpretação de como ficou a divisão do intervalo, ou seja, a partição. Temos o intervalo 0 até π meios e a partição é a seguinte. O primeiro termo vai ser 1 sobre n vezes π meios. O segundo termo vai ser 2 sobre n vezes π meios. O terceiro termo vai ser 3 sobre n vezes π meios. Assim, até chegar a n sobre n vezes π meios, que não é outra coisa que o valor π meios. Certo? Essa é a divisão, a partição comum, o que a gente costuma fazer. E agora, no segundo exemplo aqui, na segunda expressão, vamos considerar essa partição. Agora temos o intervalo 0 π meios e vamos considerar a seguinte expressão. O primeiro termo vai ser 1 ao quadrado sobre n quadrado vezes π meios. O segundo termo vai ser 2 ao quadrado sobre n quadrado vezes π meios. O terceiro termo vai ser 3 ao quadrado sobre n quadrado vezes π meios. Assim, até chegar a n quadrado sobre n quadrado vezes π meios, que não é outra coisa que π meios. Você vai perceber que aqui tem somente n termos, não tem n quadrado termos, não, tem n termos. E aqui a pergunta é, então eu posso considerar qualquer tipo de partição? E a resposta é não. Você vai ter que garantir que a partição satisfaz essa condição daqui. Essa condição nos diz que
cada comprimento, ¿no? Para cada comprimento tem que se aproximar a zero quando n vai para infinito. Ou seja, você tem que fazer o limite em cada subintervalo, no comprimento. Aqui tem 1 sobre n quadrado, aqui tem a diferença entre esses dois, e assim, não? Fazer tudo. Isso eu deixo como exercício para vocês, que podem conferir que na verdade satisfaz essa condição. Você aplica o limite em cada diferença, cada subintervalo, você faz a conta, e essa expressão vai para infinito. Vai para zero, perdão. Então, essa expressão daqui vai ficar como? A escolha de C sub K estrela vai ser, vamos escolher o mesmo. Você pode escolher outro, mas aqui estou fazendo somente a escolha do extremo superior. Já vimos aqui, pela partição, pela definição da partição, ou pela construção da partição, que o termo xk vai ser igual a esse termo daqui. K ao quadrado sobre n quadrado vezes π meios. E aqui, como não tem uma expressão reduzida para o comprimento, simplesmente usamos a definição, não? Que é a diferença entre x sub k menos x sub k menos 1. Que não é outra coisa que isso daqui, o que tem azul. Então, a segunda expressão para essa integral definida, como soma de Riemann, fica desse tipo. Esse limite desse somatório, cosseno agora com esse termo aqui, quadrático, k quadrado sobre n quadrado, e vezes aqui você vai ver que não é possível reduzir essa expressão, não? Como um termo similar aqui, e pode deixar assim. Então aqui vemos que nem sempre fica uma expressão, a soma de Riemann, uma expressão simples, não? Às vezes pode ficar uma expressão complexa, não? Dependendo da partição que você escolhe, sempre garantindo essa condição. Então isso é referente ao caso 1. E no caso 2, como passar de uma soma de Riemann a uma integral definida, não? Ou seja, o processo inverso. Vamos escolher essa mesma expressão daqui, para ver como chegamos à expressão original. Escolhemos esse limite desse somatório dessa função, não? Cosseno com ângulo k sobre n vezes π meios, tudo vezes π sobre 2 sobre n. Π sobre 2n. Então, o objetivo é colocar esse limite da soma de Riemann como essa integral daqui, não? De a até v de uma função f de x diferencial de x. Então, temos aqui três variáveis, na verdade, não? Temos que fazer os intervalos a e b de integração, calcular a função e o diferencial. Vamos ver que pela definição de soma de Riemann, a gente sabe isso daqui, podemos identificar f de c sub k estrela, como essa expressão daqui, e o comprimento da partição vai ser esse termo daqui, mas olha aqui a primeira observação. Não necessariamente vai ser essa expressão. Vai ser multiplicado por uma constante. Por quê? Você pode aqui não ter a expressão exata do comprimento. Pode ficar uma coisa modificada vezes uma constante. Por exemplo, aqui eu poderia colocar somente π sobre n, e você tem que arrumar de algum jeito, dividir sobre 2, multiplicar sobre 2. Você sabe que uma constante sai do somatório e também sai do limite. Então, tranquilamente, essa expressão pode ser alterada via uma constante. Seja você multiplicando, seja você dividindo por uma constante. Então, isso vamos expressar desse jeito. Aqui o importante, além de colocar uma constante, é perceber aqui uma coisa. Você percebe a seguinte coisa, que aqui, essa expressão daqui não depende de k. Não tem aqui k, não? Aqui tem π, tem n, tem uma constante que não depende de nada. Se não depende de nada, então você já tem essa fórmula. Se essa daqui, esse comprimento, é uma constante, não? E depende da variável k, então já temos a cara da função do termo x sub k, que é esse daqui. Por isso que coloco aqui. Então, se você pergunta, professor, se isso não... Então, se for aqui uma função que depende de k, então tem que arrumar de algum jeito e expressar assim, não? Com a definição. Tem que deixar uma expressão x sub k menos uma outra expressão x sub k menos 1.
vai ser sempre possível, sim, não? A gente não vai dar uma questão difícil, mais ou menos você pode perceber pela forma da questão a resolver. Mas nesse caso eu escolhi essa função simples, expressão simples. Então aqui, como não depende, de novo, como não depende a expressão, esse comprimento da partição aqui não depende de k, então já podemos dizer que o termo geral de x sub k da partição tem essa cara. Então, pronto, isso vai ajudar muito. A outra informação que precisamos é a escolha. E a gente sabe que esse c sub k estrela sempre fica nesse intervalo, não? X sub k menos 1 até x sub k. Os três valores mais trabalhados, não? Com que a gente acostuma a trabalhar são esses três daqui, os extremos, não? O extremo superior, x sub k, o extremo inferior, x sub k menos 1, e o ponto meio, que é a semissoma entre os dois. A gente costuma trabalhar sempre com esses. Pode ter outros, mas acostumamos a fazer isso, trabalhar com isso. Então vamos escolher aqui, não? Tem que testar, na verdade, né? Com todas as possibilidades, mas vamos ver que com o primeiro basta. É claro que a função aqui vai ser cosseno de x, não? A função já vai ser cosseno de x, e podemos identificar que o ângulo vai ser, esse ângulo daqui é a mesma coisa que c sub k estrela, que estamos escolhendo como x sub k. En otras palabras, C sub k estrela, que es ese valor k sobre n veces pi medios, es igual a x sub k, que estamos escolhendo. Y x sub k, a gente ya sabe que es ese termo de aquí. Y aquí no tengo otra cosa que comparar. Vamos a comparar. Aquí tengo k sobre n, aquí tengo k sobre n, aquí tengo una constante, aquí tengo una constante, y aquí tengo a, y aquí no tengo nada. Entonces a vai ser zero. Aqui não tem nada, a vai ser zero. Então, b menos a vai ser esse constante daqui, π meios. Se a é zero e b menos a é π meios, então b é π meios. E pronto, já temos a e já temos b. Temos f, está faltando isso daqui, como falei. Não? Isso daqui é tudo isso daqui com essa constante. Temos que calcular essa constante. Como sabemos que o comprimento não depende não, de k, então a fórmula é, para calcular o comprimento, é essa daqui, b menos a sobre n. Você calcula b, que é π menos a, que é 0 sobre n, vai ficar π sobre 2n. Então, aqui na verdade, essa constante era igual a 1. Então, substituindo isso daqui em d de x, fica simplesmente d de x. Se ficar uma constante diferente, aqui tem que multiplicar, arrumar desse jeito e tirar a constante que não trabalha aqui e pronto, não? Você vai ficar o resultado é uma integral vezes uma constante. Nesse caso não ficou a constante igual a 1. Então pronto, já temos tudo, não? Temos que a é igual a 0, temos que b é igual a π meios, temos que a função f é cosseno de x. E como nesse caso essa integral é imediata, não? Na verdade a primitiva da função cosseno é seno, podemos resolver não? Tranquilamente. A função seno avaliar nos extremos, de π meios de 0, e fazendo a conta vai ficar seno de π meios menos seno de 0, isso é igual a 1. Então, às vezes, uma pergunta pode ser isso, não? Calcular esse limite, ou expressar esse limite como um integral, ou diretamente calcular esse limite, e você sabe que não vai calcular o limite de maneira direta, senão tem que passar por uma integral para calcular isso. E aqui também, não tem uma única maneira de expressar essa integral como soma de Riemann. Eu estou apresentando aqui dois exemplos, mas na verdade pode ser expressado de muitas maneiras. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês.